Mas eu não estou sozinha. Não estou sozinha. Eu sei que isso aí foi divulgado, mas a gente está aqui já, ó, chamando a galera que vai fazer esse workshop comigo. Opa, já chegou aí Elis, chegou Karina. Sei que Oi, vocês gente. já conhecem essas pessoas, tenho certeza que vocês já viram essas carinhas por aí dando muitas dicas valiosas. E hoje estamos aqui para falar um pouco sobre avaliação de desempenho. A gente até enviou um formulário, vamos fazer uma coisa bem prática, contar experiências, enfim, tá todo mundo muito animado. Maravilha. Sim, estamos empolgadíssimas. E, gente, deixa eu contar, eu ganhei meu pipo, ó, ele tá aqui, ó. O famoso pipo. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu sou vizinha da Jana, e daí eu consegui pegar meu pipo. E gente, eu juro, eu já queria um pipo, ó, há muito tempo. Então ele tá aqui, eu consegui colocar ele pertinho de mim. Pensei em colocar no meu ombro, mas achei que ia ser um pouco demais, achei que ia atrapalhar um pouco a nossa concentração, então deixei ele ali na outra mesa. Mas estou super feliz de estar aqui hoje, super feliz de a gente poder conversar sobre esse assunto, né? Então, assim, avaliação de desempenho é um assunto que, nossa, rende, meu Deus. Com certeza. É um prazer estar aqui também com vocês e vamos lá. Tenho certeza que a gente vai contribuir de alguma forma. Espero que assim seja, né? Muito bom. Com certeza, não tenho dúvida alguma, né? Com essas feras aqui, a gente não tem como sair sem aprender alguma coisa. Eu comentei que a gente mandou, né, um formulário para a galera que estava inscrita aqui no RH Celebra, para falar um pouco sobre, né, suas experiências, seus contextos, né, dentro das organizações, porque a avaliação de desempenho é um processo de milhões realmente, e a gente tem muitas diferenças, né, quando a gente vai falar de quantidade de pessoas colaboradoras, de quantidade de lideranças, de outras coisas envolvidas, outros processos de gestão, como feedback, one-on-one, enfim. E aí, pensando nesses vários cenários, eu queria saber da Elise e da Karina se tem alguma dica que é assim para todo mundo. Não importa onde esteja, como esteja, o que esteja fazendo, mas é uma boa dica para avaliação de desempenho. Acho que a primeira dica é faça. Não, de verdade, assim, às vezes a gente pensa tem que ser grande, tem que ser, eu não sei por onde começar, que modelo usar. É melhor começar do que esperar ter o modelo exato. Então, às vezes, é sentar com as lideranças e perguntar como as pessoas estão indo e usar isso como base para fazer uma primeira avaliação. Então, a primeira dica é faça, né? Porque as pessoas que estão com a gente, elas precisam saber como elas estão indo. Essa é a essência, né? Não precisa ser um formulário que a gente responde, pode ser outra forma de avaliar, mas as pessoas precisam saber e a gente, como RH, precisa garantir que esse processo está acontecendo. Então, dá para fazer de mil formas, de verdade, assim. Não importa, vou dizer uma coisa aqui assim, ó, não importa o que o Google está fazendo. Importa se a gente está avaliando as pessoas e se a gente está conseguindo devolver para elas o que elas precisam fazer para melhorar. Bom, eu não poderia deixar meu lado professora. Eu tenho muita dificuldade de dar dicas que não são técnicas. Então, você já me perdoe aí que eu sou a chata mesmo, que sempre vai trazer o lado que, enfim, não é tão inspirador. Mas, assim, a questão principal, eu acho que a gente precisa olhar é que cargos são diferentes. O que eu vejo coisas acontecendo é, às vezes, pessoas que estão em cargos diferentes sendo avaliadas da mesma forma, no sentido de critérios, de o que realmente está sendo esperado dessas pessoas, e na verdade não é assim, né? A gente espera coisas diferentes, de cargos diferentes, de níveis diferentes, então, óbvio que essas pessoas também precisam ser olhadas de formas diferentes, e acho que a injustiça é pior do que qualquer outra coisa. Eu tendo a dizer que às vezes a pessoa prefere não ser avaliada do que ser avaliada injustamente, porque ali ela acaba tendo uma relação direta com uma visão que as pessoas têm sobre ela que ela não concorda porque não está atrelado ao que ela faz no dia a dia e isso gera muita insatisfação, né? Então, olhe para esses cargos, olhe o que realmente a empresa está esperando desses cargos, as pessoas que ocupam esses cargos e tente customizar o máximo possível, né, para que isso seja o mais justo possível e menos subjetivo possível, porque liderança tem subjetividade. Né? Eu acho, né? Sair do acho e tentar trazer o máximo de técnica mesmo para o que a gente está fazendo e profissionalismo, porque isso é importante para RH, né? Acho que esse é o ponto.
Perfeito. A gente já podia até encerrar aqui, que a gente já começou com 2 dicas maravilhosas. Mas eu também não posso deixar de dar a minha dica e aproveitar para puxar a minha sardinha aqui também, que é: tenha uma plataforma, tenha uma ferramenta para fazer avaliação de desempenho. Gente, ninguém merece fazer avaliação de desempenho no Excel, no Google Forms, enfim, seja lá onde for. Como que a gente acompanha a jornada dessa pessoa, como a gente reduz os riscos de ser uma avaliação injusta. Não tem como fazer isso sem uma ferramenta. E eu não vou deixar de indicar a FITS, com certeza, para mim, melhor de todas. Então, eu acho que são dicas bem importantes mesmo, independente do contexto, do cenário que você está inserido. E eu gostei da fala da Elis, que ela falou sobre essas questões, né, de injustiça, enfim. E a gente vê muito as avaliações de desempenho acontecendo sem muita preparação, né? E as lideranças têm um papel muito importante no processo de avaliação de desempenho, né? Tem um protagonismo aí nessa visão, né? Em olhar para o colaborador, em entender o que está acontecendo, em avaliar como que está a performance, enfim. E eu queria saber um pouco mais de vocês, como que tem sido a experiência de vocês com relação a treinamento de lideranças para avaliação de desempenho, né? Como que isso muda conforme a quantidade de colaboradores que aquela liderança tem, a senioridade das lideranças, enfim, queria saber um pouquinho sobre isso. Bom, assim, o treinamento da liderança é sempre, acho que um dos momentos mais críticos, no sentido de importância crítica que tem, né? Toda avaliação, a maior parte das avaliações são baseadas na avaliação que os líderes vão fazer. Pode até ser com outras opções também, normalmente mas em geral tem essa parte. Então, o treinamento é realmente muito essencial, por isso é uma pergunta muito boa. O que a gente faz por aqui, e o que eu sempre gostei de fazer, é entender. Eu sempre dou um treinamento geral, mesmo que não tenha mudado nenhuma liderança, eles já tenham feito isso há 6 meses atrás, a gente vai passar todos os tópicos de novo. Tu já sabe de cor? Que pena, vai assistir de novo. Porque eu tenho que dar um embasamento. Mas em paralelo, eu mapeio quem nunca fez isso, e essa pessoa eu vou sentar do lado para fazer. Então, eu não separo, porque eu não tenho um grupo grande o suficiente para separar, mas eu sempre dou esse apoio ali para quem é a primeira vez que está fazendo. Bom, de novo, né? Meus dois lados, aqui o lado professora já foi. Agora é o lado consultora. Eu trabalho com isso, né? De implantação, enfim, de todos esses sistemas dentro das empresas na minha consultoria. E a gente costuma separar esse treinamento em algumas fases, assim, que eu acredito que sejam importantes. A primeira fase é a de sensibilização. Porque a primeira parte importante é você sensibilizar esse líder de que isso é importante, fazer ele comprar a ideia, porque se ele não compra a ideia, é muito difícil ele embarcar nessa sem dar trabalho para a gente de alguma forma. Então, ele precisa entender não só porque que isso é importante para a equipe dele, porque obviamente vai ser muito importante para a equipe dele, mas também para ele. O que ele ganha com isso nesse processo, né? Esse tempo que ele vai despender para. A gente sabe que avaliar nem sempre é confortável, principalmente quando você tem que dar um feedback construtivo, né? De alguma coisa que precisa ser melhorada. Então, obviamente que esse líder vai estar num papel, muitas das vezes, em que ele não quer tirar um tempo para fazer isso, ou não sabe como, e isso traz insegurança e ele acaba indo para o lado da negação, né? Isso precisa mesmo acontecer. Então, é um movimento de, primeiro, deixar claro para ele que ele não vai estar sozinho, cada passo nesse processo ele vai ser treinado, ele vai ser instruído, o não sei fazer vai ser trocado por me sinto seguro para fazer isso, e também ele comprar essa ideia. Então, o primeiro passo é a sensibilização. O segundo passo é o processo, é realmente treinar esse líder no procedimento, como que isso vai acontecer. Quantos dias, primeiro isso, depois aquilo outro, eu envio quando, eu envio para quem, eu faço isso como, né? Eu dou feedback como é que é esse processo de feedback, porque senão cada líder faz do seu jeito, e também é uma coisa que a gente não quer, a gente quer tirar de novo a subjetividade do líder e quer trazer um processo que funcione, sendo liderado por quem conhece, que é o RH, né? Então, o RH treiná-los para que eles consigam executar isso da melhor forma possível. E, por último,
o preenchimento da ferramenta, né? No caso, entrar ali no software, como que ele preenche, que campo que ele faz, onde que ele vai clicar no botão tal, o que que aquilo ali significa, o que que não significa, o que que aquela competência X significa, enfim. Então, é a execução em si, que é a terceira fase do treinamento. Então, a gente divide dessa forma e aí faz com que todo mundo esteja na mesma página, né? Então, normalmente isso funciona bem também. Ele trouxe uma parte bem importante, eu pulei ela, né, que é a sensibilização das lideranças. Acho que eu estou há muito tempo fazendo numa empresa que tem uma cultura muito forte, então meio que a liderança já entra nessa cultura, assim. Mas de fato, né, Perfeito. quando a gente entra numa empresa nova, quando a gente vai começar esse trabalho do zero, a gente precisa dessa parte, essa parte é essencial. Porque se as lideranças resolverem sabotar o projeto, e assim, eu tô falando de sabotar, às vezes não é tão literal, às vezes a pessoa ela tem as suas dúvidas, tem as suas inseguranças, às vezes a pessoa não acredita no projeto. Se a gente não botar luz nisso e ajudar com que todo mundo compre, não funciona. RH não carrega avaliação de desempenho nas costas. A gente até puxa, mas assim, quem leva a avaliação realmente para ela funcionar são as lideranças e as pessoas da empresa também, né? Então, essa parte, assim, é bem importante. Que bom que tu trouxe ali, porque eu tinha passado direto por ela, né? Já fui, não, o que que a gente faz aqui, né? A gente treina assim e não sei o quê. E essa parte, é ela que faz funcionar, né? É a vantagem de já ter uma empresa que está sensibilizada, né? Isso é uma coisa super positiva. Sem dúvidas. Acho que esses 2 pontos são bem importantes, né, às vezes a gente, enquanto profissional de RH, tá tão imerso nos processos, que a gente esquece que as outras pessoas não estão, né. A gente olha para a ferramenta e fala: "Ai, é muito fácil preencher isso aqui". Na FITS realmente é muito fácil. Mas a gente precisa dar o mínimo de instrução, né, oferecer essas orientações. Gente, o Flávio Campos está aqui no nosso chat, lotando de perguntas maravilhosas, e eu queria falar um pouco sobre isso, né? Como trabalhar a avaliação de desempenho numa cultura que tem essa deficiência do feedback, né? Que ainda uma organização que ainda não tem essa cultura do feedback. O que a gente pode fazer? Acho que é uma ótima oportunidade, né, Eli? Tu como consultora, eu já trabalhei em consultoria, faz um tempinho, mas eu trabalhei. Mas acho que tu tá muito mais quente em pegar casos assim, né? Como eu falei, eu tô há 3 anos na Geek, né? Então a gente já tá trabalhando essa cultura já desde antes de eu chegar. Eu já cheguei, já tava muito legal essa parte. Então faz um tempinho que eu tô afastada do dia a dia de implementar quando não tem. Mas assim, recuperando lá do meu tempo de consultoria e dos meus outros trabalhos de RH também que eu fiz, eu acho que é uma oportunidade da gente dar luz. Só que a gente tem que ter as expectativas dentro da gente também, como RH, alinhadas. A gente não vai resolver tudo na avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, ela vai levantar essa poeira. A gente vai começar a ver onde acontece, onde não acontece, as coisas não ditas vão aparecer um pouco mais. E aí eu acho que é um cuidado muito grande de, ao trabalhar essa avaliação, a gente entender com as lideranças o que que rola por lá, por que que não tem o feedback, e entender que é uma construção de formiguinha. Então, por exemplo, talvez não seja, a gente não precise, por exemplo, fazer uma pesquisa super grande. Talvez a gente possa começar com um produto um pouco menor e mais focado no acompanhamento de feedback. Então, eu apostaria, se fosse a minha empresa, assim, né, sem ter contexto, em vamos botar 4 perguntas e vamos trabalhar em devolver essas perguntas para as pessoas. E aí a gente já vai ter as inseguranças da liderança aparecendo ali, assim. Então, às vezes tem muito, mas se eu falar tal coisa, como é que vai ser depois? Então, talvez o foco da primeira rodada seja a gente trabalhar mais nisso, assim. A gente tem que trabalhar na construção. Esse tem que ser o foco, a construção do feedback. Então, eu trabalharia muito nisso, eu criaria mais ferramentas de feedback. Por exemplo, aqui na Geek a gente tem avaliação de desempenho, feedback depois dela e depois é o one-on-one. E essa ferramenta de one-on-one, ela não é tão, assim, fechada. Ela é uma ferramenta bem aberta, eu diria genérica, para encaixar nas situações, mas as lideranças têm manejo dessa ferramenta com tranquilidade. Se a gente não tem isso, então talvez, por exemplo, um roteiro do que vai ser falado, preparar as perguntas que vão ser todas as vezes, enfim, sabe? Às vezes a gente deixar um ferramental um pouco mais definido, e aí trabalhar com essas lideranças no que está acontecendo ali. Porque a avaliação de desempenho ela não vai resolver o problema de cultura de feedback, ela só vai mexer, mas resolver é um outro trabalho. Eli, o que que tu acha? Tu iria por aí também? Então, com relação à cultura, é uma coisa sempre de processo, né? Tudo que é mudança de cultura
exige tempo e esforço. Óbvio que não vai ser do dia para a noite que as pessoas vão começar a dar feedbacks de uma maneira muito natural, né? Já que não existe essa cultura. Mas processo, mudança de cultura, tem a drástica, né, que é aquela muito rápida de quando a gente faz uma mudança pequena, alguma coisa que é mais simples, e a evolucionária, quando a gente quer fazer uma mudança maior, ela de fato é uma evolução. Eu acho que feedback é bem essa questão de evolução. O simples fato de implantar uma avaliação de desempenho não é, né, obviamente, a única solução. Mas é um começo, porque dentro da avaliação de desempenho existe a fase de feedback, então já começa a estimular esses líderes a ter esse momento de feedback. Vai ser suficiente para uma cultura? Não vai. Então, o que é o importante de ser feito? A sensibilização funciona bem para mostrar o quanto o feedback é importante, mas ir incluindo entre esses processos de avaliação, não deixar elas muito distantes. Então, às vezes, em culturas que não tem cultura de feedback, a pessoa está fazendo avaliação uma vez por ano. Então, obviamente, que essas pessoas estão recebendo feedback uma vez por ano. Isso não acaba não sendo efetivo, né? Porque a pessoa fica 12 meses sem saber como ela está indo. Então, o que é o ideal, né? Deixar claro para o líder que a avaliação de desempenho, na verdade, é um processo constante. Aquele momento de sentar e avaliar é somente uma das etapas, que é a etapa de formalização daquilo, porque precisa ser formalizado de alguma forma para a gente ter isso em histórico, para, né, isso acontecer. Mas o processo de avaliação de desempenho ele é contínuo. Então, óbvio que se a gente faz uma vez por ano, se o líder vai sentar e tentar lembrar de tudo que aconteceu no último ano para ele avaliar a pessoa, é muito dado, é muita coisa. Muito provavelmente ele vai avaliar somente com base nos últimos meses ou nos últimos tempos, que é o que está mais quentinho na memória, e as coisas que aconteceram lá 8, 9 meses atrás, positivas ou não, ele não vai tender a não se lembrar. Então, no treinamento com a liderança, deixa claro que esses feedbacks sobre os pontos que estão sendo avaliados tem que acontecer dia a dia. Aconteceu alguma coisa que não está condizente ao desempenho que está sendo esperado daquele cargo, senta e já dá o feedback no mesmo momento. E registra aquilo de alguma forma para que, então, quando chegar o momento do registro, você se lembrar, aconteceu aquela situação, aquela situação. Então, começar a fazer uma instrução dessa forma com uma ferramenta, né? Obviamente, também, que ajude essa formalização e esse movimento, é um passo, mas vai ser passo a passo e vai ter que ter estímulo constante. Por que não fazer ações de endomarketing para estimular isso? Por que não fazer eventos, digamos assim, tem o dia do não sei o que, o dia do feedback, o dia do... Por que não fazer ações que estimulem esses líderes a fazerem essas questões, reuniões onde os líderes têm que repassar como é que está o seu time para uma liderança deles, e isso vai estimular ele a sempre estar de olho na equipe. Então, tem que vir de cima. Para começar, a diretoria tem que comprar a ideia, senão esse líder vai chorar as pitangas lá para a diretoria vai falar, realmente, está perdendo muito tempo fazendo feedback, esse RH está exagerando. Então, obviamente que cultura tem que vir de cima. E depois é processo. Acho que é isso. Posso dar um exemplo curtinho? Também tem vezes que alguns feedbacks acontecem e as pessoas não reconhecem, porque cultura de feedback é muito amplo. O feedback da avaliação de desempenho é um momento, mas feedback ele não funciona. O conceito de feedback é a ideia de tu fazer ação e ter a resposta para tu poder retomar e fazer melhor, enfim, né, melhorar o teu processo, ou saber que tu fez certo e poder continuar. E aí, se eu dou um ano depois, eu perdi totalmente a oportunidade de manter aquele comportamento ou mudar ele. Às vezes ele já tá super estabelecido, eu nunca soube que eu fazia errado. Então, assim, não é lá com um ano, sabe? O momento da avaliação de desempenho é sobre desempenho em geral, né? Não é sobre o feedback daquele dia que eu mandei um e-mail errado, com a comunicação descontinuada, enfim, não é sobre isso. Então, o feedback a gente vai precisar incentivar. O primeiro lugar que eu trabalhei com um grupo de engenheiros lá na minha faculdade. E eles tinham essa questão do feedback muito forte. E aí eu comecei a trabalhar com eles e eu percebi que aconteciam feedbacks, mas que eles não reconheciam aquilo como feedback. E eles tinham essa necessidade muito alta de receber mais e mais e mais, mas os feedbacks aconteciam em vários momentos. Então, às vezes também tem esse trabalho que a gente pode criar de perceber os momentos que os feedbacks estão vindo, até porque às vezes a liderança comunicou.
ela falou, ó, isso aqui não tá legal. E a pessoa não deu o peso daquilo sendo um feedback e prestando atenção, entendendo que aquilo já é a construção dessa cultura também. E às vezes nem a gente sabe que a gente tá dando feedback. Então, se a gente aprender onde a gente já tá fazendo certo, fica mais fácil de eu replicar, de eu perceber que aquilo é o comportamento que eu tenho que ter como líder de feedback e fazer mais. Ah, pô, isso aqui é legal, então que massa, ó, funcionou. E aí lá, como era uma empresa muito pequenininha, eram 12 pessoas, ficava todo mundo na mesma sala, a gente criou a sineta do feedback. Sempre que alguém comunicava se a pessoa tinha feito bem ou mal algo, a gente batia a sineta e falava, isso é um feedback. E, gente, eu sei que é uma ação que não vai durar um mês, a gente encheu o saco da sineta, mas durante os dias que a gente fez isso, a gente percebeu a quantidade de feedback que acontecia no dia a dia, sabe? Então foi uma brincadeira que a gente fez ali, e foi assim, tipo, eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para marcar que tá rolando, pra gente ver quando acontece. Então, às vezes, também tem esse trabalho que a gente pode fazer de entendimento de onde já está acontecendo, e daí disso, a sementinha já está plantada. Regar essa semente, fazer essa semente crescer. Perfeito. Perguntas de milhões, respostas de milhões também, né? Pois não deixaram nada a desejar. Eu acho que uma coisa interessante também quando a gente fala de feedback é que a realidade do mercado brasileiro, de forma geral, né, não é uma realidade que incentiva o feedback e que dá espaço para essas coisas acontecerem, né? Então é realmente um desafio criar um lugar seguro para essa troca de feedbacks, enfim, e às vezes a gente se sente até um pouco cansado, né? Meu Deus, a sensação que a gente tem é que a gente esgotou todas as ações que a gente podia fazer. E às vezes a gente trabalha na repetição mesmo, né? Você dá ferramentas dentro da ferramenta, é você escrever um exemplo de feedback e mandar para a empresa inteira saber como que funciona, é você dar essas ferramentas de modelo de feedback, como situação, comportamento e impacto, né? Que ajuda a pessoa a concentrar ali a situação que aconteceu, enfim. E é bem importante falar sobre essa questão também, né? Gestores também são colaboradores. Se eles não estão dando feedback, pode ser que eles também não estejam recebendo, né? Porque quando a gente recebe, a gente sente mais segurança para oferecer. Então é legal a gente pensar que é, na verdade, toda uma estrutura que a gente tem que ir mexendo aos pouquinhos até conseguir concretizar uma cultura efetivamente de feedback. E pensar na avaliação de desempenho enquanto forma de fazer isso também é uma boa estratégia, né? Porque a gente tem diversos tipos de avaliação de desempenho. Então, se a sua empresa não tem uma cultura de feedback, talvez seja interessante implantar uma avaliação de desempenho 360, por exemplo. Porque aí os colegas vão poder oferecer feedback, vão ter essa tarefa, né? Essa orientação, enfim, e isso pode começar a criar um clima mais de trocas realmente. A Eda fez uma pergunta interessante aqui sobre o tamanho de uma boa avaliação e os níveis que a gente deve considerar dentro da avaliação, né? Júnior, pleno, sênior, enfim. Eu puxei essa pergunta porque recentemente a gente teve, nem tão recentemente assim, a gente teve uma experiência com isso que foi dentro da FIDS a gente tinha as descrições, a gente tem as descrições de cargo, enfim, mas as pessoas vêm vindo do mercado com expectativas e ideias diferentes do que é cada senioridade, né? E aí a gente teve uma ideia brilhante, que foi criar personas para cada senioridade. E foi um trabalho super simples que a gente fez com definições que a gente já tinha, só deixou aqui um pouco mais didático, um pouco mais lúdico, enfim. E hoje isso funciona super bem, né? A gente tem as personas ali, o Juninho, a Pleníssima e o Seniorini, e as pessoas conseguem identificar, né? A gente fez esse trabalho meio que identificação de autoimagem até, e isso funcionou também para a gestão, né? Ter um pouco mais de ideia de como que devem ser os comportamentos, enfim. E aí queria compartilhar essa experiência, porque foi uma experiência muito legal aqui dentro da FIDS, e queria saber um pouquinho de vocês sobre isso. É uma pergunta bem difícil, sem contexto, assim, né? Eu acho que, primeiro, sobre tamanho de avaliação, vai depender do teu contexto, do que tu tem fôlego para implementar e do quanto também tem um equilíbrio que é assim, pouquíssimas perguntas, a liderança precisa saber muito bem usar essas perguntas para responder bem. E daí a avaliação ela pode ficar um pouco ruim ali, um pouco defasada, os critérios não estarem tão claros, né? Então, assim, eu diria que se eu preciso começar, eu poderia perguntar como as pessoas estão indo de desempenho e pedir para as lideranças avaliar como é que as pessoas estão dentro daqueles valores da empresa, né? Cultura e desempenho. Seria um bom início.
Mas eu fiz isso, né? E o que acontece é que eu já sabia também, eu já tinha passado por algumas avaliações de desempenho, é que tu faz uma primeira rodada assim, com um pouco menos de orientação, vão surgir muitas diferenças de interpretação de como responder essas perguntas. Só que ao mesmo tempo, implementar uma avaliação muito grande, com muitas perguntas para avaliar cada um dos itens, pode tornar todo o processo bastante moroso e difícil. Então, tu precisa entender. Tem uma pessoa que pode ficar dedicada para explicar todos os pontos, para pensar essa avaliação do zero, ou tu prefere fazer uma rodada e aprender com ela onde são as maiores dificuldades e rodar de novo, já sabendo que essa primeira rodada vão ter problemas que vão aparecer. Então, são escolhas. Em geral, quando a gente está no contexto de startup, a gente prefere testar um pouco mais na prática e ver o que acontece na prática de dúvida e partir daí. Então, a gente compra esse risco de, na primeira avaliação, a gente precisar estar mais implicado em sentar com as pessoas e perceber as dúvidas e ajustar no meio do caminho, tipo, esse texto ficou ruim, ó, galera, alteramos, é assim. Dá para comprar esse risco. E sobre Júnior, Pleno e Sênior, também, por aqui, a gente usa uma definição geral e não por cargo. E aí a gente sempre senta com as pessoas para explicar como é que a gente faz essa divisão de júnior, pleno e sênior. Mas eu gostei muito da ideia de vocês, depois eu quero esse material, porque a gente não fez com persona, eu acho que facilitaria muito. Nossa, só uma tabela, mas já funciona muito, assim. É melhor do que a gente tentar definir especificamente recrutamento e seleção, como é que é o júnior, pleno e sênior, por atividades. Não, qual que é o cerne da coisa? E a gente não tem avaliação diferente para esses níveis, tá? Pode ter. Eu acho que sempre que a gente consegue desdobrar e a gente consegue entregar uma avaliação para o líder, que seja pelo cargo, pela nivelação, é lindo. Só que eu preciso disso muito estável. Eu preciso de uma empresa onde os cargos não mudem tanto, que tenha poucas alterações, que eu tenha bastante certeza do que eu estou medindo. O que acontece quando a gente vai lá para a startup, que é o oposto, né? As coisas mudam muito rápido. Então, a energia que eu jogo para fazer tudo muito específico, ela vai se perder no próximo ciclo, mesmo se esse ciclo for 3 meses. Então, aí não dá para ser assim tão específico, daí a gente tem que trabalhar com um genérico bem feito. Então, vai depender muito da organização, assim, mas eu acho que a gente tem que perceber quanta orientação esses líderes precisam para poder responder aquelas perguntas. Então, desempenho pode ser poucas perguntas, desde que a gente consiga identificar o que era esperado e o que a pessoa respondeu, dá para ser um pouco menos. Quando a gente fala de valores, é bom ter alguns exemplos e ter muito bem explicado a régua. Pode ser uma pergunta só, mas eu tenho que dizer para as lideranças, tipo, a gente tem aprendemos e ensinamos. A gente pode dizer assim, ó, avalia, aprendemos e ensinamos. O 0 é isso e o 5 é isso. Aqui a gente entrega, tipo, 0 é isso, 1 é isso, 2 é isso, para que a liderança tenha esse poder de resposta. Então, não é tanto sobre o tamanho dela, mas o quanto a gente vai conseguir, de fato, elas vão ser suficientes, né? Eu acho que pergunta a mais a gente perde, pergunta a menos a gente perde, mas o suficiente para eu ter uma fotografia. Eu acho que a Karina falou exatamente o que eu iria falar, assim, não existe avaliação grande ou pequena, existe o que tem que ser avaliado, né? Citar coisas demais, mas essas coisas estão sobrando, no sentido de elas não eram necessárias estarem ali, então, obviamente, dá para enxugar. Se tem coisa de menos, mas não tá faltando nada, tá tudo ali, então é porque a avaliação é menor mesmo. Então é sempre pensar o que realmente eu quero avaliar e que é importante avaliar. Essas coisas importantes estão aqui, então essa é a avaliação. Qual tamanho ela ficou? Acho que esse é a segunda pergunta. E não, eu tenho que fazer uma avaliação pequena, eu tenho que fazer uma avaliação grande e acabar fazendo as questões caberem dentro do que você quer. Acho que não é por esse caminho. Acho que é realmente a avaliação estar completa, tem que estar com tudo que é necessário. E aí o tamanho, ele vai ser trabalhado. Tá muito grande? Vamos entender então o que a gente pode fazer. Vamos ver se essa liderança está preparada para fazer isso. Igual a Karina disse, vamos trazer uma objetividade ali na escolha da parametrização, né? Vai ser de 0 a 5, vai ser de 1 a 10, o que significa cada uma dessas coisas para a gente ajudar o líder na hora da escolha, ali na nossa parametrização. Vamos dividir isso em 2 momentos, né? Um primeiro momento e um segundo momento. Aí acho que são segundos, uma segunda reflexão, mas eu não sou a favor de sair cortando coisas que são importantes só porque a avaliação ficou um pouco mais longa,
ou incrementando encheção de linguiça, digamos assim, de coisas que não seriam tão importantes, só porque talvez ela ficou um pouco mais objetiva do que você esperava. Então, acho que é esse o movimento. E questão de ser por nível, júnior, pleno, sênior, no fundo, como a própria Karina disse, isso é muito adaptável de empresa para empresa, né? Como ela comentou, um caso de uma startup que está sempre mudando. Mas é muito importante a gente perceber que mesmo quando a gente padroniza, a gente pode sempre trazer aquele âmago do cargo, né? Óbvio que as atividades do dia a dia, elas podem mudar. E elas tendem a mudar mesmo, porque, enfim, a ideia é que a empresa esteja uma constante crescente, uma constante evolução. Então, é natural que, se a gente for muito no detalhe, esse detalhe ele muda. Mas qual que é a missão principal desse cargo? Normalmente ela tende a permanecer um pouco mais de tempo ali, a missão principal, né? Aquele motivo principal desse cargo existir ali dentro. E eu acho que se a gente também começar a olhar para isso, a gente consegue fazer uma coisa que passa aquela impressão que não é só impressão, mas que é a realidade, tanto para o colaborador quanto para o líder, de que a pessoa está sendo avaliada no que de fato ela precisa entregar, no que de fato é dela e não no que é de outro. E aí essa questão de júnior, pleno e sênior, no mesmo nível, podem ter cargos júnior que são completamente diferentes, que têm missões de cargo completamente diferentes. Então, acho que não é só olhar para o nível, é também olhar para uma forma um pouco mais profunda disso. Às vezes eu vou ter não sei, um TI júnior e um RH júnior. Nossa, ambos são da mesma função, do mesmo nível, mas eles entregam missões e almas de cargo completamente diferentes. Então, como é que eu vou avaliar essas pessoas que ocupam esse cargo exatamente iguais? Então, talvez é também pensar como é que eu posso customizar, mesmo que seja um mínimo de customização, que essas pessoas se sintam mais vistas por si, né? Pelo que realmente elas têm que entregar e não num sentido muito geral, assim, da questão. Acho que de empresa para empresa, adaptando ali, aqui, dependendo da cultura, dá para a gente trazer o máximo de justiça possível aí nesse processo. Perfeito, muito bom. E pensar também no objetivo da avaliação de desempenho, né? Que foi uma coisa que, inclusive, a gente colocou no formulário para ter uma noção, assim, né, dos nossos espectadores, como que é o cenário, enfim. Existem organizações que fazem avaliação de desempenho porque querem fazer um ranqueamento, existem organizações que usam isso como o único gatilho, né, para processos de promoção, desligamento, ou pelo menos o gatilho principal. E a maioria dos espaços, pelo menos a partir da nossa amostra, né, usa a avaliação de desempenho como uma ferramenta para incentivo de desenvolvimento mesmo, né? Então é sempre interessante pensar, né, assim, dentro do que eu posso oferecer na minha organização, da minha estratégia enquanto empresa, o que eu preciso saber para poder desenvolver essas pessoas, né? Então é o que as meninas falaram, né? Cada caso é um caso, cada espaço é um espaço e a gente precisa acho que antes de tudo, compreender o cenário em que a gente está inserido, senão não vai funcionar. A gente tem meio esse ímpeto de tipo, nossa, lá na empresa X funciona desse jeito, eu quero replicar exatamente igual aqui para mim, porque lá funciona perfeitamente bem. Não vai funcionar. Não dá para replicar de um lugar para o outro. Por mais parecido que pareça, são espaços, são pessoas, são cargos, são coisas completamente diferentes. A gente estava falando sobre o tamanho da avaliação, né? Quantidade de perguntas, de X jeito, de Y jeito, enfim. E a Cristina fez uma pergunta bem interessante que eu queria saber se vocês já tiveram experiências com isso de formas diferentes, que eu posso fazer a avaliação cada mês com uma equipe, com uma área diferente, ou eu preciso sempre fazer com a organização inteira de uma única vez? Olha, a Eli vai poder responder essa melhor do que eu, mas eu vou só dizer o que eu diria se a gente estivesse numa conversa assim, trocando uma ideia num café. Eu diria o seguinte: não existe ninguém obrigado a nada, nenhuma empresa é obrigada a nada, gente. Quando a gente fala de regra, se alguém fala assim, ó, tem que ser assim, qualquer situação, qualquer contexto, de qualquer jeito, não acredite. Só saia correndo dessa conversa, porque tudo é contextual.
sabe? Então, essa é uma possibilidade real, eu já vi sendo feita, tem vários porquês disso, às vezes o RH consegue trabalhar uma por vez, prefere fazer esse processo assim. Eu acho que é uma boa ideia, e eu acho que a questão do ideal vai depender do contexto, assim. Então, qual que é o problema que tu queres resolver quando tu separa por time? Por exemplo, pode ser isso que eu falei, o RH ele precisa de um pouco mais de fôlego para trabalhar, porque ele quer fazer um trabalho por time. Faz avaliação por time, uma por mês, entendendo ali que, tipo, né, qual é o último time, se o último time consegue esperar para chegar, como é que vai funcionar essa rotina. Porque vão ter prós e contras nos dois modelos, assim, sabe? Mas eu acho que o ponto é qual é o problema que tu queres resolver, se tu acha que essa é a melhor solução para esse problema. Perfeito. A pergunta da Karina acho que foi o essencial, por quê, né? Qual que é o motivo, por quê, o que você quer resolver com isso? Se você realmente tem clareza de que essa é uma ação necessária para algum porquê que você tem, então eu não vejo também absolutamente nenhum problema. Né? É sempre, como a Karina diz, colocar os prós, os contras, entender quais seriam esses contras, eles podem ser preparados de alguma forma, você pensar em soluções para esses contras, em como minimizar esses contras ao longo desse tempo. Mas eu não vejo nenhum problema também em fazer isso acontecer. Se for uma cultura e as pessoas estiverem cientes de que a coisa acontece assim, entenderem o porquê que a coisa acontece assim, e que esteja todo mundo sendo beneficiado da mesma forma, né, sentindo que aquilo faz sentido, eu também não vejo absolutamente nenhum problema de fazer dessa forma. Perfeito. Acho que é um pouco disso também, né? A gente, enquanto profissional de RH, se empoderar dessas decisões, né? Se eu olhei para o meu cenário e eu acho que é uma sobrecarga fazer todo mundo ao mesmo tempo, porque às vezes você tem uma organização com 500, com 600, com 1.000, com 1.500 pessoas. Se esse é o melhor cenário para mim, se vai ter mais qualidade assim, segura e vai, assim, assume esse risco. A gente precisa se arriscar também quando a gente entende que uma ação pode ser mais benéfica do que a outra dentro do contexto da nossa organização. Por isso que é complicado a gente dizer, isso é melhor do que isso, ou aquilo é melhor do que aquilo. A gente não pode prometer que se a gente disser que uma coisa é melhor do que outra, isso vai funcionar, porque tudo depende de contexto mesmo, né? Não tem muito como a gente dar uma receita de bolo para fazer isso. Assim como a live do recrutamento e seleção estava falando sobre isso, né? Não tem como eu dar uma receita de um lugar que você vai divulgar a vaga que você quiser e você vai achar o profissional que você quiser. Tudo depende muito e a gente precisa ter conhecimento desses cenários, né? Experienciar isso e tá sempre nesse modelo do ágil, né? Que é errando rápido e corrigindo rápido. Vamos testar, porque às vezes a gente perde a oportunidade de encontrar a forma ideal, porque a gente tem esse receio de testar, né? A gente espera sempre que algum outro lugar faça, ou que alguém valide essa ideia. Mas assim, se se você entende que isso é o melhor para a sua organização, se a sua diretoria embarca dentro dessa ideia, enfim, vai lá e faz. Acho que essa é a melhor dica de todas. Vai e faz, testa, porque se funcionar vai ser incrível, e se não funcionar, também é incrível, né? Mais um aprendizado aí que a gente carrega, né? Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que eu acho que a gente pode falar um pouco sobre ela, uma pergunta do Leandro, que é como que a pessoa pode avaliar a liderança sem sofrer nenhum tipo de represália? Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente falou, né, sobre o mercado de trabalho não ser tão aberto, né, nem todas as organizações terem uma cultura de feedback, enfim. E, na realidade, se você está avaliando a sua liderança e você está sofrendo represálias, não é bem o teu comportamento que tem que mudar, né? Então, eu acho que a gente pode explorar um pouquinho isso, né? Vocês já tiveram alguma experiência de alguma organização que, enfim, tiveram que resolver esse conflito? Como que foi? Nossa, sim. Assim, primeiro tu precisa. Eu vou falar agora como pessoa, tá? Vou falar individualmente. Eu, como pessoa, só responderia uma avaliação de um líder meu se eu tivesse segurança do sistema onde está sendo respondido isso.
Então, se eu tenho certeza que aquele sistema é confiável, se eu estou respondendo num lugar onde meu dado vai ser totalmente anonimizado e a minha liderança não vai ter acesso a isso, eu responderia. Como pessoa mesmo, eu, Karina, pessoa física, tá? Meu CPF, não tô nem falando como RH da Geek, como RH em geral, porque esse é o primeiro ponto, né? A empresa, ela te oferece uma ferramenta em que tu possa fazer isso sem ser identificado. E, claro, né, tem situações que talvez a pessoa me diga assim, tá, tudo bem, mas eu sou a única pessoa que discordo do meu líder. Igual, se eu mandar isso, minha liderança receber essa resposta, eu vou sofrer represália. Daí eu acho que é cultura. Porque o problema tá ali. E sim, eu já enfrentei situações assim. Eu já enfrentei. Já fui inocente de fazer pesquisa por formulário e deixar numa pasta que as lideranças tinham acesso. E aí, por mais que eu nunca peço dado nenhum que identifique a pessoa, a liderança, tipo, foi lá, puxou os dela, e daí eu vi um feedback, deduziu que aquela pessoa tinha respondido aquilo, e tipo, beleza, eu cometi um erro, aquela pasta não deveria estar acessível, mas todas as respostas iam ser passadas para os seus líderes depois, de qualquer forma, esse ia ser o processo que eu ia fazer. E aí, o comportamento que tá errado é desse líder. E aí a discussão não me interessa quem que deu esse feedback. Essa não é a discussão. Eu não vou conversar contigo sobre isso. Eu não vou discutir se foi Ciclano ou Beltrano que te deu essa resposta. E tu também não vai levar isso pro time. Esse não é o ponto. Se a pessoa quisesse te dizer pessoa física, ela teria te dito. Ela não te disse isso, ela trouxe uma avaliação de desempenho. Não é assim que a gente vai tratar desse tema. O problema desse tema é qual é o feedback, se ele bate com a realidade, o que a gente vai fazer a partir disso. Não, a gente não vai pessoalizar. E aí, trazer isso, né, mais firme ou mais politicamente, né, trouxe aqui de maneira bem firme, mas tem mil maneiras da gente trazer isso, mas no final do dia é não deixar crescer isso, sabe? Então, o RH, ele precisa ser muito parceiro das pessoas, de entender, e aí você precisa ler a sua cultura, né? Tem ferramentas, tem canal de denúncia, existe maneiras de tu tratar isso com outras pessoas que não seja com o teu líder. Tudo isso são pontos para a gente entender se a gente vai conseguir avaliar o líder e não ter represália, ou no caso de ter, porque a gente, né, não está imune ao líder agir mal, quais são os caminhos que a empresa me dá para lidar com isso, assim. Então, acontece, gente, o RH real é isso, a gente tem que lidar com liderança que não está amadurecida, que não está preparada, que pessoaliza as coisas, acontece mais do que deveria, e aí é nosso papel lembrar a liderança que não é sobre isso, sabe? E se a gente está falando ainda mais, né? Se a gente olha para um processo 360, né, de avaliação 360, e uma pessoa vai ser avaliada também por pares, ou também, né, não só por subordinados, mas também por pares. Nós somos muito acostumados a receber feedback de pessoas hierarquicamente acima de nós, porque a gente entende que a gente tem que aceitar alguma coisa que vem acima da gente. Mas a gente falou bastante aqui sobre treinar liderança para dar feedback, mas nós não falamos uma coisa super importante: treinar as pessoas para receber feedback, porque receber feedback faz parte do processo de feedback. Se você treina as pessoas para dar e não para receber, não vai funcionar. As pessoas vão estar dando um feedback bacana e a outra pessoa vai estar completamente fechada. Ela não vai absorver nada daquilo, ela vai sair dali falando, eu não sou nada disso, e não vai mudar o comportamento, ou não vai entender aquilo como um processo de crescimento, não vai saber discutir, digamos assim, de uma maneira saudável, um contraponto, olha, eu não sei se eu concordo plenamente com isso, porque teve aquela tal situação, e uma conversa que seja madura e saudável. Então, eu costumo dizer que isso é amadurecimento de time, é amadurecimento de processo de avaliação. E então, o processo 360, um processo em que o liderado avalia o líder, eu acredito que tem que entrar em um momento em que a empresa esteja madura o suficiente para receber esse processo. Se está muito no início, né? Se você nunca fez avaliação de desempenho, não existe essa cultura. E aí você vai direto para um modelo onde todo mundo se avalia, né? De uma maneira meio despreparada culturalmente, é natural que eu vou me ressentir talvez com meu colega, que quem é você para falar de mim? Você também erra nisso? Vou me ressentir com o meu liderado, porque como assim você nunca me disse isso e agora você fala isso, né, para ficar registrado aí no meu desempenho? E acaba que a gente acaba trazendo mais confusão do que, de fato, alguma coisa que ajude. Então,
A minha sugestão é: comece de uma maneira mais simplificada, vá desenvolvendo essa cultura, à medida que as pessoas estejam acostumadas a dar e receber feedback, que elas já estejam acostumadas com esse processo de avaliação, que isso é para o crescimento, elas estejam sensibilizadas, que isso é para o bem, que ninguém está aqui para dar notas ruins, né, com o motivo de apontar o dedo e vou te desligar. Pelo contrário, é entender os gaps para que possamos desenvolver, melhorar, é melhoria contínua, é sentido positivo. Quando isso estiver num ponto de amadurecimento, aí eu vou inserindo a pessoa sendo avaliada por outras pessoas. Começa, como a Karina disse, de uma maneira anônima, né, com respeito. Já tô acostumada a receber dos meus liderados anonimamente. A gente começa a evoluir para um processo mais maduro, onde a gente tem ali um processo de reunião, de conversa, onde ambos conseguem expor as suas opiniões de uma maneira madura, mas isso é construção de longo prazo, né? Então, eu acredito que jogar isso assim de primeira, de cara, em um início de processo de avaliação, não vai ser efetivo. Eu acredito que as pessoas nem vão estar abertas para se desenvolver nesses pontos e acaba que o objetivo principal da avaliação não vai ser cumprido, que é justamente as pessoas desenvolverem aquilo que elas estão recebendo de feedback, né? Perfeito. Gente, infelizmente, estamos chegando ao fim desse nosso momento, né? Mas eu acho que a gente compartilhou experiências muito ricas, né? Deu dicas muito importantes. Cada um agora, né, olhando para o seu cenário, com, enfim, os materiais, as dicas que a gente tem, eu acho que pode construir aí um processo de avaliação de desempenho que converse, né, com o seu contexto, com a forma como as coisas acontecem dentro da sua organização. E aí eu queria, enfim, deixar esse último momento para vocês falarem um pouquinho, né, como que as pessoas encontram vocês, falarem um pouquinho do trabalho de vocês. Imagino que todo mundo aqui já saiba mais ou menos, mas acho que é sempre interessante fazer esse momento. Se despedir, enfim, dar uma última dica, como quiserem. Bom, perfeito. Vou seguir aqui na ordem, né? Eu sempre falei, a Eli falou em seguir, então vou me despedir primeiro. Bom, gente, vocês podem procurar nas redes por Karina Mateus, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Também sai muita coisa minha pela Geek Hunter. A gente tem o Geek Academy, que é www.geekacademy.tech, que é onde tem os conteúdos que eu gravei sobre Tech Recruiter. Inclusive comentaram, gente, eu fiquei toda boba aqui. Eu acho que vocês devem ter visto a minha cara quando eu vi o comentário de alguém falando que a formação de Tech Recruiter da Geek é a melhor. Olha, todo o meu coração eu coloquei nesse projeto. O Geek Academy também a gente vai botar outros conteúdos, então geralmente os conteúdos mais formais eu posto por lá, mas podem me procurar nas redes normais, a Geisa falando. Podem me procurar, né, Instagram, LinkedIn, eu sempre respondo por lá, mas no Instagram, gente, assim, todos os RHs vão me matar agora, mas eu uso super pouco o LinkedIn, de verdade. Então, se quiserem me procurar no Instagram, pessoal, não tem nenhum problema. Lá eu posto coisas que tenham a ver com o meu dia a dia e coisas de trabalho também, então eu respondo por lá. E quero agradecer muito a oportunidade de falar sobre avaliação de desempenho, inclusive muito bom, porque faz acho que 6 meses que eu só falo sobre contratação, recrutamento e seleção, então foi muito bom falar de outros assuntos aqui. É sempre bom a gente, né, falar de tudo que é do RH. Então foi maravilhoso, achei as perguntas também muito boas, acho que esse assunto tem muito pano para manga. Então, assim, procurem mesmo saber sobre isso, pensem bastante sobre os processos que vocês estão participando, seja como colaboradores ou como RH, e se perguntem sempre qual é o objetivo daquelas coisas nas quais vocês estão participando, porque não existe muita regra, mas existe muito o que não fazer, né? Então, se alguma coisa está incomodando vocês na maneira como é feita, procurem entender mais esse processo e procurem questionar, porque todos os processos são mutáveis, né? Então, a regra base do RH é que aqui, pelo menos, né, a gente aboliu, a gente sempre fez assim, isso não é resposta válida para nada. Então, as coisas sempre podem e devem mudar para se adequar às novas realidades. Perfeito, muito obrigada, Karina. Antes deles falar um pouquinho, só quero dizer, gente, que é para ficar aí, tá? Que tem sorteio. Eu esqueci de falar antes, né? Mas não quero que ninguém se prejudique por isso. Então, fiquem aí que ainda tem sorteio.
Óbvio, um bom sorteio ninguém quer perder, né? Eu sou daquelas que nunca ganhei nada, então espero aí que alguém tenha um pouco mais de sorte do que eu. Mas eu sempre fico, eu nunca desisto, entendeu? Eu sempre tento. Bom, eu quero agradecer primeiro o convite da FIDS de estar aqui. Quem me acompanha sabe o quanto a FIDS é queridinha para mim. Realmente estamos sempre aí juntos e juntas, fazendo, enfim, o máximo para que a gente possa contribuir. Muito obrigada pelo convite. Espero que realmente, né, como a Karina disse, tiveram perguntas muito boas, então espero que a gente tenha contribuído de alguma forma. E poderíamos ficar aqui mais 4 horas, eu acho que o assunto não ia se esgotar, porque existem realmente muitas nuances, possibilidades, enfim. Eu estou muito grata porque eu vi alguns alunos meus por aí, acho que eu vi uma aluna minha por aí em algum momento que falou alguma coisa aí, então, enfim, prazer estar aqui com vocês. E é isso, prazer estar aqui com a Karina também, ter dividido esse espaço com ela. Foi ótimo te conhecer, Karina, assim, mais de pertinho. E é isso, obrigada, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Não sei se eu falei isso, gente. Acho que eu me empolguei falando do geral, assim, de estar aqui falando sobre isso, mas foi muito bom dividir esse momento com vocês duas, tá? Obrigada. Que bom, meninas, muito obrigada por aceitar o convite também, por estar aqui com a gente. Acho que é sempre muito rico quando a gente pode ter essas trocas e quando a gente encontra profissionais que são tão engajadas, são tão incríveis, né, que tem tanto para compartilhar e topam fazer esses papos. É sempre muito, muito importante para a gente, né, enquanto profissional de RH, para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Então, agradeço muito a presença de vocês. Já tinha tido o prazer de conviver bastante com a Camis, mas foi um prazer te conhecer também, Ari. Que bom, que espero que a Obrigada, gente foi um tenha outros prazer. momentos também juntas. Espero que sim. Virão. Amém.